A tensão global atinge níveis críticos enquanto o mundo assiste a um jogo perigoso de poder, traição e guerra. Em meio a explosões que abalam o céu russo, declarações bombásticas de líderes mundiais e o mercado negro que lucra com a memória dos mortos, os eventos se desenrolam em um ritmo alucinante. Você não pode ficar de fora dessa realidade que define o futuro de milhões. Acompanhe conosco os bastidores dessa crise que está reescrevendo a história. A Rússia sob ataque, o inimigo dentro de casa. O caos tomou conta do espaço aéreo de São Petersburgo nesta madrugada. 17 aeronaves foram forçadas a abortar pousos no aeroporto Pulkovo após o fechamento emergencial do espaço aéreo regional. O motivo? Uma chuva de drones ucranianos que invadiu a região de Leningrado, desencadeando um plano carpete a um protocolo de defesa extrema. As autoridades russas alegam ter abatido 4 aparelhos nas províncias de Leningrado e Novgorod apenas nas primeiras horas do dia, mas os moradores contam outra história. Enquanto o ministério de Sergei Shoigu tenta vender a narrativa de uma defesa impecável, os cidadãos de Briansk vivenciaram uma noite de terror. Mais de 100 drones ucranianos cortaram os céus da região, com fragmentos caindo sobre casas residenciais. Foi a maior ofensiva já registrada contra nossa província, admitiu o governador Alexander Bogomais, em um raro momento de transparência forçada. Mas há algo que Moscou esconde: o alvo real desses ataques não eram civis, e sim o coração tecnológico da máquina de guerra russa. O complexo industrial que a Ucrânia quer destruir. Desta vez, a mira ucraniana se voltou contra a fábrica Kremlin-Yel, gigante da microeletrônica que abastece os sistemas de mísseis Iskander, os complexos antiaéreos Pantsir e os drones de combate russos. Não por acaso, essa mesma planta já havia paralisado operações este ano após ataques anteriores. Com quase 2.000 funcionários e uma produção estratégica que inclui chips para radares, sistemas de guerra eletrônica e módulos de energia, seu papel é vital e sua destruição, um golpe devastador. Cada circuito integrado produzido ali tem sangue ucraniano, declarou Andrei Kovalenko, especialista em desinformação do Conselho de Segurança Nacional de Kiev. Eles fabricam os cérebros eletrônicos que guiam as armas que matam nossos soldados e civis. Hoje, nós desligamos parte desse cérebro. Do legado de um morto à guerra de outro continente. Enquanto a Rússia tenta se recompor, um macabro espetáculo se desenrola em leilões pelo país, a venda dos pertences de Vladimir Zhirinovsky, o polêmico líder do Partido Liberal Democrata. Seu passaporte diplomático soviético, desgastado pelo tempo e carregado de autógrafos e vistos, foi arrematado por 1,247 milhão de rublos, mais de 10 vezes seu valor inicial. Um símbolo de como até a memória dos mortos vira mercadoria em tempos de crise. Mas o verdadeiro show de horrores vem de Pyongyang. Pela primeira vez, Kim Jong admitiu publicamente o envolvimento de tropas norte-coreanas nos combates na região de Kursk. Em um discurso cheio de retórica revolucionária, o ditador chamou a participação de seus soldados de a missão sagrada e prometeu erguer monumentos aos heróis caídos pela amizade com a Rússia. Uma confissão que expõe não só as perdas humanas, mas a aliança surge entre dois regimes isolados. A reação ocidental não deixará barato. Seul não perdeu tempo. Sacrificar jovens norte-coreanos para salvar um regime corrupto é um crime contra a humanidade, disparou Kub Song-san, porta-voz do Ministério da Unificação Sul-Coreano. A Coreia do Sul prometeu ação coordenada com aliados internacionais se a colaboração militar entre Moscou e Pyongyang persistir. Enquanto isso, o Departamento de Estado americano classificou a parceria como uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas. E Putin, em um movimento cínico, anunciou um cessar-fogo humanitário de 3 dias, 8, 9 e 10 de maio, como se bombardeios seletivos fossem um gesto de paz. Uma cortina de fumaça enquanto suas tropas se reorganizam e a Coreia do Norte envia mais voluntários para o fronte. Trump dá ultimato: pare a guerra ou enfrente as consequências. O tabuleiro geopolítico ganhou um novo jogador decisivo. Donald Trump, em tom direto, lançou um aviso a Putin: quero que ele pare de atirar, sente à mesa de negociações e assine um acordo. Tenho os contornos de um acordo pronto. Basta ele aceitar. A mensagem é clara: os Estados Unidos estão dispostos a fornecer armas avançadas a Kiev se a Rússia não recuar em 2 semanas. Nós fortalecemos a América. O mundo nos respeita mais do que nunca, afirmou Trump, deixando no ar a ameaça de sanções arrasadoras. Não quero chegar a esse ponto, mas temos o poder para fazer valer nossa vontade. A resposta do Kremlin? Um discurso evasivo de Dmitry Peskov,
a operação militar especial continua. Estamos abertos a negociações sem pré-condições, mas não há sinais de que Kiev esteja disposta a dialogar. A Ucrânia não vai recuar. Enquanto a Rússia tenta ganhar tempo com tréguas falsas e alianças desesperadas, a Ucrânia avança com precisão cirúrgica. Drones atingem alvos estratégicos, a inteligência desmonta as mentiras do Kremlin e a resistência civil se fortalece. Cada ataque a fábricas como a Kremlin não é apenas uma vitória tática, é um recado. A guerra pode ser longa, mas o preço para Moscou só aumenta. E você? Vai ficar na plateia assistindo ao desfecho dessa tragédia ou vai se informar para entender como isso afeta a sua vida, sua segurança e seu futuro? O mundo não será mais o mesmo depois dessa guerra. Fique conosco para não ser pego de surpresa. Sua atenção é nossa arma contra a desinformação. Mas a Rússia não recua, pelo contrário, intensifica o jogo de pressões. Moscou deixa claro, qualquer violação do cessar-fogo pela Ucrânia será respondida com a resposta adequada e eficaz. Tradução: mais bombardeios, mais destruição, mais vidas ceifadas em nome de um mapa que o Kremlin insiste em redesenhar à força. E o preço dessa teimosia? A capitulação ucraniana, ou pelo menos é isso que Putin espera. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, não tem dúvidas, as exigências que circulam, especialmente aquelas ecoadas por vozes influentes nos Estados Unidos, beiram o absurdo. Exigir que a Ucrânia abandone territórios hoje é o mesmo que pedir sua rendição incondicional, disparou. E ele sabe do que fala. Há um ano, Kiev poderia ter negociado sob condições semelhantes, mas recuou. Por quê? Porque ceder então seria assinar sua própria sentença de morte como nação soberana. Não há valor algum em um acordo que transformaria a Ucrânia em um estado fantoche, completou Pistorius, desnudando a armadilha que Moscou e seus aliados tentam armazenar sob o disfarce de paz. Enquanto isso, o Kremlin mantém sua lista de condições não negociáveis: a retirada total das forças ucranianas das 4 regiões parcialmente ocupadas, Donetsk, Luz, Kherson e Zaporizhzhia. Para Putin, não se trata de concessões, mas de consolidação de um roubo. Kiev, porém, repete como um mantra: nenhum centímetro de terra será entregue sem luta. A guerra não é apenas por território, é pela própria ideia de que um país pode existir sem se curvar a ditadores. E falando em traição à pátria, a justiça ucraniana acabou de dar seu veredicto. Viktor Yanukovych, o ex-presidente que fugiu como um rato em 2014, foi condenado a mais 15 anos de prisão. Desta vez, por incitar deserções e organizar uma fuga clandestina que pareceu saída de um filme de espionagem, mas com um final muito real. Os detalhes são cinematográficos: 3 helicópteros militares russos, uma rota secreta por aeródromos controlados pelo Kremlin, e uma comitiva de 20 colaboradores que abandonaram o navio afundando. Yanukovych não só desertou, ele levou consigo pedaços da soberania ucraniana, entregando-os de bandeja a Moscou. Hoje, vive confortavelmente na Rússia, protegido pelo mesmo regime que o usa como peão em seu tabuleiro geopolítico. Mas a farsa não para por aí. Enquanto a Ucrânia luta por sua sobrevivência, Alexander Lukashenko, o ditador bielorrusso, acusa Kiev de incêndios insuspeitos na fronteira. Segundo ele, os fogos que devastam florestas e pântanos não são obra do clima seco ou dos ventos, não, claro que não. São ataques deliberados, orquestrados por alguém do outro lado. Convenientemente, as acusações surgem justamente quando satélites da NASA registram focos de calor em 3 fronteiras: Ucrânia-Bielorrússia, Ucrânia-Rússia e até dentro do território russo. Coincidência? Ou mais uma cortina de fumaça para justificar futuras provocações? A verdade é que, em guerras assim, a desinformação queima tão rápido quanto as florestas da Bielorrússia. Cada lado distorce os fatos para alimentar sua narrativa, enquanto civis pagam o preço, seja com balas, seja com o ar irrespirável de um ecossistema em chamas. E você? Vai acreditar nas versões oficiais sem questionar? Ou vai buscar as conexões que ninguém quer que você veja? A história não é escrita apenas nos campos de batalha, mas também na sua capacidade de enxergar além das manchetes. Fique atento. A próxima mentira pode estar mais perto do que você imagina.